O que é ser autodidata? Eu sou José Luiz Rodovalho, sou novo guia prático de composição e esse é o Composição Sem Limites. Ser autodidata é descobrir uma infinidade, um universo extremamente novo, diferente, abrangente, gigantesco, infinito, é maravilhoso, né? É divertido ser autodidata, eu gosto muito, né? E porque ser autodidata é uma escolha? Na minha concepção, não. Na minha concepção, ser autodidata é uma condição, tá? Eu digo isso pelo seguinte, desde a época do colégio, eu sou formado em letras também, sou professor de língua portuguesa, língua inglesa, e então eu conheço os dois lados da escola, por exemplo, da realidade da escola, como aluno, como professor, né? Desde que eu era criança, adolescente, na escola, eu nunca soube estudar formalmente. Eu nunca tive condição, ou nunca tive facilidade para estudar formalmente. E eu percebi isso, ainda bem, né? Então o fato de eu não conseguir, de eu ter dificuldade, e por isso que eu acho que é muito cruel quando as escolas querem que os alunos tenham um bom desempenho em todas as matérias. Ninguém é bom em tudo, gente, né? A gente precisa pensar um pouco nisso também. Ninguém é bom em tudo. É uma coisa surreal. Pô, o cara o aluno é bom em língua inglesa, mas não é em geografia. O outro é bom em história, mas não é em matemática. Tá tudo bem. Cada um tem seus talentos, suas facilidades e suas dificuldades, né? E respeitar isso é importante. Mas minha condição era a seguinte, desde a época da escola, não sei estudar formalmente, não tenho disciplina, não tenho estilo, não tenho estratégia para estudar formalmente. Ainda bem, percebi isso cedo e comecei, meio que inconscientemente, a criar novos meios de estudo, a criar novas maneiras de estudar, de assimilar as matérias, etc. E eu fui, é um pouco darwinista isso, é uma teoria da evolução. Você vai evoluindo e vai entendendo o que serve para você e o que não serve, vai descartando o que não serve e vai usando o que serve, né? Então por isso que eu digo que ser autodidata é descobrir um universo gigantesco e com inúmeras possibilidades, né? Infinitas possibilidades. Não é demérito, primeira coisa, tá? Também não é mérito. Você fala, pô, eu sou autodidata, eu aprendi sozinho. Tudo bem, isso não quer dizer que você seja melhor ou pior do que ninguém, nada. É só um estilo seu, uma condição sua, né? E é importante respeitar essa sua condição. Estou meio psicanalista hoje aqui, mas é interessante a gente fazer essa autoanálise. E o ser autodidata não quer dizer, já falei isso algumas vezes, eu vou repetir, não quer dizer que você saiba sem aprender, sem estudar. Mentira, o autodidata estuda e estuda muito. Eu falo por mim, eu estudo muito e o tempo todo, mas de maneiras diferentes, de maneira não formal. Então, por exemplo, eu amo música, trabalho com música, minha paixão, etc. Se eu pegar música teórica, for estudar partitura, etc., o que vai acontecer? Em vez de me aproximar da música, que é a minha paixão, isso vai me repelir, tá? É isso que acontece comigo. Porque aí eu começo a não entender, aquilo me causa uma frustração, aquilo me causa ansiedade, dificuldade, etc. Não é a maneira que meu cérebro funciona. Então, para que eu vou forçar nisso? Para que eu vou insistir numa coisa que vai me fazer desistir daquilo que eu gosto, né? Então eu comecei a entender outras maneiras e outras possibilidades de aprendizado. Vou contar um pouquinho para vocês como é que foi o meu processo de aprendizado. Eu tive algumas poucas aulas com um professor chamado Écio Paulinetti, isso na década de 90, né? Eu tinha 10 anos, 11 anos, ele já tinha quase 80 e ele tinha aprendido por um sistema, eu já comentei com vocês aqui o sistema primeira, segunda e terceira, então primeira de Dó, segunda de Dó, que é o Sol maior, com sétima, a terceira de Dó é o Fá maior, enfim, eu não lembro exatamente, não sei por que primeira, segunda e terceira, mas era assim que funcionava. E funciona porque ele fica próximo do campo harmônico. Então, aquela sequência, aquela família, ele chamava de família, né? Quem é quem e quem é de quem. Aquilo funciona para você poder tirar até uma música de ouvido, compor alguma coisa, ela fica sonora, ela fica gostosa, tá quase, é modal, é tonal. Então ela funciona bem. Bom, eu tive poucas aulas com esse professor, depois ele se mudou para uma outra cidade, eu morava em São Paulo, ele foi embora de São Paulo, e aí eu segui por conta própria. Então o que eu fazia na época era o seguinte, eu pegava, na época não tinha internet, né? Existiam as revistas, mas eu nunca usei revista, porque o repertório que eu gostava não estava nas revistas, né? As revistas normalmente tinham Legião Urbana, só. E o que eu gostava não estava nas revistas, então eu não fui por ali, também não sabia ler cifra, nem as mais simples e tal, então não usei isso. O que eu tinha era o seguinte, o Écio era muito caprichoso, ele desenhava à mão, não tinha computador,
o braço do violão, e ele tinha uma letra que parecia desenhada, assim, ele era muito caprichoso. E ele desenhava então os acordes no braço do violão e tal, e colocava embaixo. Eu pegava aqueles acordes e ia fazendo e tal, e ia misturando, né? Por isso que eu falo de experimentação. Olha o trabalho que isso dá, né? Então, quando a gente fala que o autodidata não estuda, é uma tremenda mentira. Eu estudava isso, eu pegava aquelas sonoridades todas e misturava tudo para entender como é que elas funcionavam dentro do meu ouvido, né? E assim eu ia misturando. E depois eu comecei a mexer um pouquinho, porque até então eu trabalhava só com as tríades, né? E aí eu comecei a mexer um pouquinho com isso. Então eu colocava uma sétima sem saber que era uma sétima, ou uma nona também sem saber que era uma nona, né? E ia variando, e aquela sonoridade para mim ia funcionando ou não. Então eu ia fazendo experimentações, né? Depois, um pouquinho mais pra frente, já adolescente, aí comecei a ir pros bares e tal. Na época tinha muito bar com música ao vivo, e eu sempre ia pros bares com música ao vivo, e eu ficava de olho no que os caras faziam, né? Então eu aprendia muito por observação. Observar, estar antenado, estar atento é fundamental. Ouvido, visual, tudo isso, né? Sensitivo mesmo, né? Nossa, que acorde bonito, ele me traz uma sensação interessante. Então eu memorizava alguns acordes que eu via, os músicos, as musicistas fazendo, levava isso para casa, chegava em casa e tentava reproduzir e tal, né? TV também, você está vendo alguém na TV, na época, de novo, não tinha computador, então você via na TV o artista tocando tal música, pô, vou reproduzir isso aqui. Então é realmente uma coisa de reprodução. E, de novo, eu sempre tive essa coisa de experimentação. Então eu reproduzia uma música X, os acordes que eu tinha visto um músico fazer. Depois de reproduzir aquilo, eu ia inventando, eu ia modificando os acordes para ver, para experimentar e sentir no meu ouvido como é que funcionava aquilo, né? Para compor, também funciona. Você certamente, aliás, até o Zé Beto Correia, parceiro de composição meu, abraço Zé Beto, teve nas lives, acompanha as lives, viu gente? Toda quarta-feira às 20 horas eu tenho trazido convidados e convidadas maravilhosos, está maravilhoso, está muito gostoso. O Zé Beto foi um dos nossos convidados e ele estava comentando de uma conhecida dele que compõe sem saber tocar nenhum instrumento, ela faz as melodias. É possível? Claro que é possível, você sabe reproduzir oralmente sonoridades, sons, você sabe assobiar, tem gente que não sabe, né? Mas a maioria das pessoas sabe assobiar e tal. Então você consegue criar mentalmente uma melodia e reproduzi-la, né, oralmente, e mesmo não tendo domínio de um instrumento, não sabendo tocar uma nota sequer, é possível também. A probabilidade dessa composição ficar rica, ficar alguma coisa nível Egberto Gismonti é grande? Claro que não. Mas dá para fazer um parabéns a você ali, né? Dá para você começar e é prática, né? Então isso é experimentação também. Então essa coisa de você realmente ficar sempre antenado, né? Eu aprendo muito observando. Cara, eu observo o tempo todo, tudo. Eu estou gravando aqui, eu estou de olho em tudo que está acontecendo, eu estou sentindo, estou percebendo. E isso é uma característica minha, por isso que eu falo, respeitar as suas características. Assim como eu não tenho a disciplina e a característica para o aprendizado formal, eu tenho a disciplina e a característica para a observação. O que eu faço? Foco nisso, né? Dou um foco e dou uma potencializada nisso. Aproveito dessa facilidade que eu tenho, em vez de bater de frente com aquilo que é difícil para mim, né? Então, o ser autodidata é isso, é você descobrir esse universo todo e você se descobrir dentro dele. O que funciona para você e como eu posso extrair o máximo dentro dessa possibilidade, dentro disso que funciona para mim, né? Então, você autodidata, continue estudando, continue se descobrindo, continue descobrindo possibilidades para você aprender cada vez mais, para você poder tocar seu instrumento, cantar, compor, fazer sua criação, sua composição, seus textos e assim sucessivamente. E referências, gente, sempre lembrem das referências, porque nós bebemos de várias fontes, né? E a Daniela La Sálvia, inclusive, minha querida amiga e mais nova parceira, teve também no Rodovalho Entrevista, aqui na nossa live, uma live incrível, assistam, gente, vale a pena. E ela falou sobre o Dércio Marques, né? Eles eram muito próximos, muito amigos. E ela falou que o Dércio dizia o seguinte: não tem nada que eu não tenha ouvido ainda, música israelense, música africana, música europeia, clássica, rap, e principalmente aquilo que você não gosta, né? Porque o que você gosta já está internalizado em você, então eu quero variar, eu não quero compor sempre da mesma maneira, isso é importante, não ser um compositor de uma nota só, né? Ter uma identidade é legal, agora ficar sempre na mesma coisa, sabe aquele compositor ou aquela compositora que você ouve 5 músicas, você não sabe se ainda está na primeira, na terceira, parece que né? Isso não é legal, isso é ruim, é cansativo. Então é bom você ter variações, você ter diversidades,
E para isso você precisa de referências, principalmente daquilo que você não gosta. Pô, eu não gosto muito desse estilo musical, mas eu preciso ouvir, ele vai te trazer alguma coisa. Ou até vai te trazer o que não fazer, né? Eu aprendi que isso aqui eu não gosto, não vou fazer. Mas é importante, então deem oportunidades, tenham referências e se reconheçam, se avaliem, se analisem e se reconheçam dentro desse universo de aprendizado, tá? Isso é ser autodidata e é maravilhoso, não é ser melhor nem pior do que ninguém, é simplesmente ser você. Ficamos por aqui hoje. Se inscreva no canal, clique no sininho e compartilhe para que outras pessoas possam compor sem limites.